Olá, alunos da primeira série, nós vamos continuar com o nosso estudo dos conjuntos numéricos. Hoje nós vamos falar de dois conjuntos importantes para a gente fechar esse assunto de conjunto numérico, que é o conjunto dos números irracionais e também o conjunto dos números reais. A gente já estudou nas últimas aulas o conjunto dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Aí a gente viu algumas questões, enfim, fiz algumas aplicações. Hoje nós vamos aprender sobre o conjunto dos números irracionais. O que é um número irracional? Aqui diz que todo número decimal infinito e não periódico pertence ao conjunto dos números irracionais. Olha esse nome, decimal é aquele que vem aquela vírgula, todo número que tem vírgula alguma coisa, é decimal. Tem que ser infinito, ou seja, não dá para determinar todas as casas decimais, e não periódico. Não periódico é quando não se repete o mesmo número nas casas decimais, que nesse caso é uma dízima periódica que eu falei na aula passada. Tipo 2,33333, isso infinito, é uma dízima periódica. Então, as dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Agora, quando ele é infinito, mas não é periódico, ou seja, se repete números aleatórios nas casas decimais, não pertence ao conjunto dos números racionais, pertence a outro conjunto numérico chamado de irracionais. A gente vê isso quando tira raiz, né, de não exata de números naturais. Por exemplo, ó, quando eu tiro a raiz quadrada de 2, você bate na calculadora, raiz quadrada de 2. Enche a calculadora de número, porque é um número infinito, não dá para chegar no último decimal. Vai dar esse número aqui, ó, 1,4142135, e isso vai até o infinito. Raiz de 3 também, ó, 1,7320508 e infinito. Você observa que esses números decimais não são dízima periódica. Depois da vírgula não se repete o mesmo número, como nas dízimas periódicas acontece. Agora, tipo, o π é um número irracional muito conhecido. Esse π é uma letra grega, ele representa algo, representa um número irracional. Esse número se obtém quando você pega uma circunferência qualquer, pode ser o fundo de um copo, uma moeda, um CD, enfim, qualquer objeto circular. Quando você mede aqui o contorno desse círculo, só o contorno. Aí você pega um pedaço de cordão e coloca no fundo do copo para medir, né, o contorno do fundo do copo, ou do CD, ou da moeda, enfim. E aí depois você mede e vê que vai dar uma certa medida, óbvio. Aí depois, isso é o que eu chamo de circunferência. O contorno de um círculo eu chamo de circunferência. Quando você divide isso pelo diâmetro, o diâmetro é essa medida que vai de um lado até o outro, passando bem no centro do círculo. Se não passar no círculo, não é diâmetro, é corda. Se eu medir daqui para cá, por exemplo, ó, isso aqui não é diâmetro, é corda do círculo. No caso aqui, para determinar o valor desse π, eu preciso do comprimento da circunferência e do diâmetro. Aí quando eu divido a circunferência pelo diâmetro, vai dar um número aproximado a isso, próximo a isso. O número exato é esse aqui, ó, 1,31415926535. E isso vai até o infinito. Se obtém esse número sempre fazendo isso. Comprimento de uma circunferência qualquer dividido pelo diâmetro desse círculo. Você vai ter esse número. Só que esse número foi representado por essa letra grega chamada de π. É um número irracional também, porque ele é infinito, olha os 3 pontinhos, e é um decimal, claro, tem vírgula, é um decimal, e não é periódico, não se repete o mesmo número nas casas decimais, porque se fosse periódico seria racional, não seria irracional. Então toda raiz, seja quadrada, cúbica, quarta, raiz qualquer, de
números naturais, mas que não dá exato, vai dar sempre isso, pertence ao conjunto dos números irracionais. Agora, se for raiz de número exato, raiz de 4, por exemplo, é 2. Aí, nesse caso, é racional, não é irracional. Raiz de 16, que é 4. Aí, no caso, essas raízes não pertencem a esse conjunto dos irracionais, já pertenceria aos racionais. É o que a gente vê aqui nesse exemplo. Ó. Aqui pede para determinar a diagonal de cada retângulo e classificar como racional ou irracional essa diagonal. A diagonal de um retângulo é essa medida que vai aqui de um vértice até outro, tipo essa daqui, ó. Vou colocar aqui um D de diagonal. Essa medida que vai de um vértice até o outro aqui do retângulo é a diagonal dele. Essa diagonal que tem a mesma medida dessa, ó. Então você pode pegar tanto essa como essa é a mesma medida. Aí eu quero determinar o valor dessa diagonal. O que eu faço? Eu vou ter que aplicar um teorema que, não sei se vocês viram no nono ano, mas chamado de Teorema de Pitágoras. É muito conhecido, no nono ano se estuda isso. Aqui também a gente vai estudar depois. Mas a gente vai relembrar ou vai conhecer se vocês não souberem. Que diz o quê? Ó? Veja que quando eu tracei a diagonal, eu formei um triângulo. Triângulo retângulo, porque veja, esse ângulo aqui mede 90 graus. Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus é triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo, se eu tenho a medida de dois dos seus lados, eu posso achar a medida do outro lado, usando o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é o lado maior do triângulo, por enquanto você vai olhar só para o triângulo, esquece o retângulo. Você tem aqui o triângulo, esse lado maior é chamado de hipotenusa, e ele é sempre oposto do ângulo reto, ó, está sempre na frente do ângulo reto. Você quer saber qual é a hipotenusa de um triângulo? Olha esse quadradinho que está indicando que o ângulo é reto e veja qual é o lado que está na frente dele. O que está na frente é a hipotenusa. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Catetos são os outros lados, os lados menores. Aí você diz, o quê? Mas é assim, ó, vou mostrar para vocês com detalhe. O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é essa diagonal aqui, que eu chamei de D. Então, o quadrado desse D, o quadrado é assim que se escreve, ó. Quadrado, D é o quadrado do D, quadrado da diagonal. É igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você coloca esse cateto, que é raiz de 13, coloca ele ao quadrado. Aí não diz que é a soma, então é mais. O quadrado do outro cateto. Assim, ó. Viu? Então veja, ó. A diagonal, o quadrado da hipotenusa, no caso é a diagonal, quadrado do D, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Memorizaram? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado desse expoente aqui, ó, dos dois catetos. Beleza? Fez isso, agora é só resolver. D ao quadrado, que ficou uma equação, né? Raiz de 13 ao quadrado, quando eu faço 13 ao quadrado, é 3 vezes 13, dá 169. Quando eu tiro a raiz de 169, dá 13. Então, a gente já fica subentendido que a raiz quadrada de qualquer número ao quadrado é o valor desse número aqui, que está dentro da raiz, que a gente chama de radicando. Então, raiz de 13 ao quadrado é o quê? Você elimina a raiz e o quadrado. Sobrou o quê? Isso mesmo, sobrou 13. Então, a raiz de 13 ao quadrado é 13. Mais, raiz de 2 ao quadrado, já sabe, raiz de 2 ao quadrado é 4, e raiz de 4 é 2. Então, já se entende que vai eliminar a raiz e o quadrado. Sobrou o quê? Isso aí, sobrou 2. Aí, ficou D ao quadrado é igual a 13 mais 2, que dá 15. Só que tem o D ao quadrado, eu quero o valor do D, não é do D ao quadrado. Aí é só fazer o contrário da potência. O que é o contrário da potência? O contrário da potência é a raiz. A gente diz, passa o quadrado para o outro lado, né? Na linguagem mais fácil. Mas é isso, ó.
Tá d ao quadrado? Então basta tirar raiz quadrada de 15. Aí você pensa, tem raiz quadrada exata de 15? Tem não. Aí o que eu faço? Eu já sei que se raiz de 15 não é exata, é porque raiz de 15 é um número irracional. Você bater isso na calculadora, raiz quadrada de 15, vai dar um número infinito, né? Um decimal infinito e não periódico. Logo, essa raiz de 15 é irracional. Agora a gente tem essa da raiz de 16, dava igual a 4. Então, no caso, não seria irracional, seria racional. Se tivesse dado, no caso, raiz de 16. Ok? Aqui na B, ó, vamos ver na B. Eu quero a diagonal aqui também, ó. Quero a diagonal. Aí eu vou colocar aqui o D de diagonal. Aí eu já sei, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Faz o quadrado do D igual. Teorema de Pitágoras. O quadrado do cateto, vamos colocar isso aqui, ó, 2 raiz de 6. Eu estou botando parêntese porque tanto 2 como a raiz de 6 tem que ficar ao quadrado, então tem que ter o parêntese. Mais raiz de 3 ao quadrado. Nesse caso já não precisa, porque só tem raiz de 3. Como é que resolve isso? Repete o D ao quadrado. Aí aqui você fala assim, ó, com atenção. 2 ao quadrado, o 2 que não tem raiz, só o 2. Faz o quadrado do 2. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, né? 4. Vezes, porque aqui esse sinal que não aparece é vezes. Tem que lembrar disso. Vezes raiz de 6 ao quadrado. Lembra que a raiz de qualquer número ao quadrado é o próprio número que está dentro da raiz? Então, raiz de 6 ao quadrado ficou 6. Olha aí, bem simplesinho. Pronto, mais raiz de 3 ao quadrado. Você já sabe que é 3, né? Porque está ao quadrado, fica o número que está dentro da raiz, 3. Aí tem uma multiplicação, nós vamos resolver ela. Repete o D ao quadrado igual. 4 vezes 6 dá 24. Com mais 3. Vai ficar, vamos levar para cá. D ao quadrado igual. 24 mais 3 vai dar igual a 27. O D está ao quadrado ainda, né? Então tira a raiz quadrada agora. Ó. D é igual a raiz quadrada de 27. Você diz, tem? Não tem. Mas só que vocês aprenderam no nono ano também? Acho que aprenderam, não sei. A simplificar uma raiz. E é muito importante saber simplificar uma raiz. De vez em quando a gente vai precisar disso. Vamos aprender ou relembrar, se vocês já sabem e não lembram, né? Já viram e não lembram. Como é que simplifica a raiz de 27? Primeira coisa que você vai fazer é a fatoração do 27. Fatorar é dividir ele por números primos. Números primos são 2, 3, a gente já falou dos números primos, né? Aquele que só dá para multiplicar por ele, dividir por ele mesmo e por 1. No caso é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, são números primos. Mas 27, eu já sei. O primeiro número, o primeiro é 2. 27 não dá para dividir para 2, porque ele é ímpar. Mas eu sei que 27 é divisível por 3, então põe um 3 lá. 27 dividido para 3 é quanto? 9, né? Porque 3 vezes 9 é 27, então é 9. 9, mas não estava falando, não estava dividindo por 3, você tem que ver, será que ainda dá para dividir por 3? Aí você lembra, dá, porque 9 dá para dividir para 3, então por 3 de novo. 9 dividido para 3 dá o quê? Isso aí, dá 3. E 3, claro, só dá para dividir para ele mesmo. Por 3, que vai dar igual a 1. Pronto. Esse aqui vai ficar... Pega esse com esse, já que eu estou falando de raiz quadrada, quadrada índice 2, né? Quadrado índice 2. Pega esses dois que são iguais e eleva ao quadrado. Vezes o outro que sobrou, que não tem outro par para fazer quadrado com ele, né? Então ficou 3 ao quadrado vezes 3, a raiz de 27. Aí você coloca aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Porque tem uma propriedade importante da radiciação que diz assim.
quando você tem um fator, um número dentro da raiz que tem um expoente igual ao índice, o índice aqui é 2, ó, raiz quadrada. Só que quando o índice é 2, aí a gente não coloca, só coloca quando é raiz cúbica para lá. Raiz cúbica, aí coloca o 3, raiz quarta, coloca o 4. Raiz quadrada eu não boto o 2, mas a gente já sabe que o índice é 2. E esse 3 tem um expoente igual a ele, ó, 2 também. Então esse 3 vai para fora da raiz, a gente extrai, tira de dentro da raiz. Só que quando ele sai da raiz, ele perde o expoente 2. Fica assim, ó. O 3 ao quadrado vem para fora. Só 3, porque tira da raiz, perde o expoente. Raiz quadrada do outro 3, porque esse 3, o expoente dele não é 2. Então, continua lá na raiz. Então, ficou 3 raiz de 3. Que no caso era raiz de 27, né? É igual a 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 é um número racional ou irracional? Você sabe, ó. O 3 multiplicado pela raiz de 3 é isso aqui, ó. Vai continuar infinito e não periódico. Portanto, irracional, né? Então, esse número aqui também é, essa diagonal também é irracional. Ok? Tá aí, ó. Conhecemos o conjunto dos números irracionais e aplicamos aqui no exemplo. Vamos continuar falando agora dos reais, né? Aqui nós temos o conjunto dos números reais. Os números reais, na verdade, é só a união de dois conjuntos. Quando eu reúno o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, une os dois conjuntos, você vai ter o conjunto dos números reais. Então, os números reais é só para unir todos os conjuntos. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto dos números reais é igual à união do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Nós temos o conjunto dos números reais. Você pode observar também no diagrama. Aqui nós vamos ter, ó, esse conjunto aqui, esse aqui é o conjunto dos números racionais. Dentro dos números racionais nós vamos ter os números inteiros, que a gente já estudou isso, né? A gente estudou só essa parte, ó. E dentro dos números inteiros tem os números naturais, que a gente já falou sobre eles também. Só que nós vamos ter essa outra parte aqui, que é o conjunto dos números irracionais, que são o quê? Os decimais infinitos e não periódicos, aqueles que depois da vírgula tem infinitos números aleatórios. Pronto. Aí quando eu uno esse conjunto racional, e quando eu falo racional está incluído os inteiros naturais também. Quando eu reúno com os irracionais, um conjunto e coloco eles num conjunto só, eu vou ter o conjunto dos números reais. Então, o que é um número real? Todo número natural é real. Todo número inteiro é real também. Todo número racional, tanto fração como decimal finito, né, dízima periódica, é real. E todo número irracional, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de número, raiz não exata, no caso, né, que é número irracional, também pertence ao conjunto dos números reais. Os números reais engloba, né, reúne todos os outros conjuntos num conjunto só. Pronto. Daí a gente monta a reta real, a reta que representa os números reais. Nesse caso dessa reta, eu só coloquei os números inteiros, né? Coloquei aqui, ó, entre um traço e outro, tá os números inteiros. Porque para localizar outros números, números decimais, frações, eu vou precisar primeiro saber onde é que estão os números inteiros. Aí eu coloquei aqui o 0, aí tem lá o 1, o 2, o 3, o 4, o lado positivo, aí tem o lado negativo da reta real, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aí eu quero localizar junto com vocês aqueles pontos lá, ó. Onde é que vai ficar o ponto A? Onde é que vai ficar o número 11 quinto? Onde fica o 11 quinto? Aí é só você pensar, 11 quintos é a mesma coisa que 11 dividido para 5. Aí você pensa, quanto é 11 dividido para 5? Ah, é 2 e sobra 1. Então eu já sei, ó, é 2 e sobra 1. Esse 11 quinto está depois do 2, né? Depois do 2 um pouquinho. Cadê o 2? Está aqui o 2, ó. Depois dele, mais ou menos, bem aqui, ó. Você vai fazer uma localização aproximada, claro. Bem aqui
vai estar o ponto A. 11 quintos. Porque eu sei que 11 dividido para 5 é 2, alguma coisa, né? 2 e pouco. Então, é depois do 2 um pouco, entre o 2 e o 3, está o 11 quintos. Foi difícil? Não, foi não. Basta dividir, no caso, faz a divisão, pode fazer mentalmente, se não quiser fazer mentalmente, faz como a gente aprendeu, né? E aí localiza, fica simples. Esse número 0,8 é um decimal exato, decimal finito. 0,8. Onde é que está o 0,8? Ora, se é 0,8, esse 0,8 está entre o 1 e o 2. Entre o 1, entre os 1 e o 2 não, entre o 0 e o 1, né? Porque é 0,8. Entre o 1 e o 2 fosse 1, alguma coisa, né? Está entre o 0 e o 1. Mas você vai pensar, mas ele está mais perto do 1 ou mais perto do 0? Eu sei que a metade aqui é 0,5, é só você pensar. Ó. A metade aqui desse espaço que vai do 0 até uma metade é 0,5. E o 0,8, óbvio, ele está mais próximo do 1, mais ou menos bem aqui, ó. Então aqui nós vamos ter o ponto B, ó, ponto B 0,8. Aí, quero localizar também o ponto C. Ponto C igual a menos raiz de 3. Esse menos raiz de 3 está no lado negativo. Claro, você já está vendo que está negativo, então ele está para cá, ó, para esse lado. Mas exatamente aonde? Lembra que eu coloquei antes a raiz quadrada de 3? Que deu aproximadamente 1,73. Vou colocar aqui aproximado, né? Menos 1,73. Claro que isso aí é infinito, ó. É infinito. Mas já dá para saber onde é que vai ficar mais ou menos. Menos raiz de 3 dá igual a menos 1,73, aproximado. Onde é que fica? Se está para o lado negativo, aí você olha, ó, menos 1,73. Então, está aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2. Entre o menos 1 e o menos 2. Então, está aqui em algum lugar aqui. Mas exatamente aonde? Aí você pensa, é menos 1,73, 1,7. Pensa no 1,7. Eu sei que aqui o meio é menos 1,5, né? O meio. Então, ele está para cá, ó, mais para próximo do 2. Então, mais ou menos aqui, ó. Mais próximo do 2 do que do 1, que é 1,73. Está mais próximo do 2. Então, está aqui o ponto C, ó. Menos 1, ou melhor, menos raiz de 3. Você põe a raiz, que lá está a raiz. Ponto C está aqui, ó. E o ponto D, menos 1,5. Menos 1,5, aí tem uma barra em cima, ó. Então é uma dízima periódica, é 1,5, 5, 5, 5, 5, infinito. Onde é que fica? Ora, eu sei que a metade é 1,5, então está mais bem coladinho do 1,5. Aqui, ó. Aqui vai estar o ponto D. Pronto, tá aqui, ó, ponto D. Menos 1,5. Vixe, mas dá não, tá só o ponto, tá bom? Você já sabe que é 1,5 aqui. Ponto D. Tá aqui o ponto D, ó. Menos 1,5. Esse aqui é o ponto C. E aqui vai ficar o ponto D, menos 1,555, dízima periódica. Ok? Muito bem, tá aí. Copie no caderno de vocês, estudem e façam as atividades propostas. Beleza? Bons estudos aí.